A descrição da camiseta, tu não tá entendendo. Ela começa, tem duas descrições. A aquecida, que é pro coração, e a que é pro bolso da pessoa para identificar a técnica. Nessa que é uma que fala sobre o produto, eles têm na descrição do produto a palavra paixão, amor. Essa peça foi feita de uma forma muito simples, mas para atender a tua necessidade por produtos que sejam muito bem feitos. Ela carrega paixão. Na tradução tá isso. Então, a gente começa a entender que as marcas que se posicionam, elas se responsabilizam por esse produto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Segue a Linha, o podcast da Nuvem Shop que descomplica o universo das vendas online. Nessa temporada, nossa jornada é no mundo da moda. Estamos falando com especialistas, trazendo insights e estratégias para você decolar nesse setor. E esse podcast é um oferecimento da Nuvem Shop Next, que é a nossa solução voltada para marcas e empreendedores que estão em expansão e estão crescendo. E se você não me conhece, prazer, eu sou Letícia Vaz, sou estilista, sou influenciadora, sou CEO da LV Store e também Head de Inovação em Moda da Nuvem Shop. E eu sou o Peçanha, autor best-seller, palestrante, professor e diretor de marketing aqui na Nuvem Shop Next. A nossa convidada de hoje é alguém especial. Eu posso falar que faz parte da história da moda no Brasil. Joia Lano. Uau, gente! Gostou? Chique! Poxa, calma aí, deixa eu me arrumar. Crescer um pouquinho. Ah, obrigada. Mas é isso, com 20 anos de experiência, já, cara, fez de tudo, tá falando como você já fez um pouco de tudo, criou métodos de ensino para ajudar outras pessoas que querem entrar e ter sucesso no mundo da moda. Então eu não vou nem arriscar te apresentar. Gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falar quem você é, o que você faz. Quem sou eu na fila do pão? Quem você é do pão? Ai, gente, muito prazer. Estou muito feliz e honrada de estar ao lado de vocês num projeto tão maravilhoso com a Nuvem Shop. Gente, sou Joia Lano, trabalho com moda já há mais de 20 anos. Eu parei de contar porque entrega um pouco da minha idade. Mas toda a minha vida é na moda. Eu tenho mais tempo na moda do que fora dela. E com esse advento do digital, algo que a gente nunca pensou, eu acabei entrando de outras formas, atuando de outras maneiras que nunca imaginei, como educar, por exemplo. Eu fui professora no passado, mas nunca pensei que eu pudesse trazer o meu conhecimento para o digital. E hoje é muito legal dizer que a gente transforma e ajuda muitos lojistas do varejo nacional a apresentar seus produtos de moda de forma mais autêntica, profissional, empática, valorizando o que é feito aqui pela gente. E, assim, você deu um overview rápido. Pois é. Mas para quem não te conhece ainda, onde você já trabalhou em moda e em quais setores? Porque aqui a gente tá falando com vários empreendedores de moda e é muito legal eles entenderem a sua visão, porque afeta diretamente o quanto você conhece de moda no como você apresenta o produto. Então, perfeito, quais Letícia. setores você conhece? Para que as pessoas entendam, né, de onde vem isso também. E é muito legal você falar sobre isso, porque hoje no digital parece que é muito simples a gente inventar narrativas, né? Bom, então eu comecei muito nova, com 18 anos, no varejo mesmo como vendedora, e logo eu fui para a companhia Hering, que é sediada em Blumenau. Gente, você precisa conhecer, tu vai ficar apaixonada, enlouquecida, é uma indústria incrível, maravilhosa, e foi minha primeira escola como assistente. Então, imagina, lá muito nova, eu trabalhava na linha infantil e eu já tive acesso a muita coisa maravilhosa na indústria, aos birros de tendência. Hoje a gente tem WGCN, que é online, mas naquela época vinham de Paris e era antecedência de 2 anos, então eram books maravilhosos. E depois, a minha região, que é Santa Catarina, é um polo têxtil muito grande. As empresas lá são todas verticalizadas, a grande maioria. Então, eles compram fio, tecem, tingem, todo mundo no quintal de casa. E essa foi a minha escola. E daí eu fui crescendo em várias empresas, criando produtos diferentes. Eu costumo dizer que eu criei de A a Zara, porque literalmente eu fiz até produtos para a Zara. Na época que ela produzia no Brasil, hoje eu acho que já não faz mais. Criei para Brás, criei roupa muito barata, que é a roupa mais difícil de ser feita. E criei roupa bem cara, que vestiu Gisele Bündchen na Coach, isso foi muito incrível.
Enfim, aí tive essa trajetória como criação, como estilista, colocando a mão na massa, atendendo muitos os lojistas, fazendo convenção de vendas, tendo que defender meu produto, criando muita coisa errada, muito mico de venda, mas aprendendo, ralando o joelho no chão. E quando eu saí do grupo AMC, que foi o último grupo que eu trabalhei, fazendo fashion feminino na Coach, aí eu tava meio, sabe, tipo, quero fazer outra coisa. E decidi me tornar representante comercial, vender malha e tecido. Aí eu pensei, cara, vai ser um pulo do gato, porque eu sei criar muito bem roupa, então eu vou saber oferecer esse produto. E foi onde eu virei gente, foi onde, de fato, eu aprendi sobre resiliência, humildade, sobre vender, oferecer, solucionar, servir as pessoas. Eu acho que esse período, como vendedora, e viajando centenas de quilômetros, assim, como mulher lidando com muitos desafios, com o peso da mala, com quilômetros na estrada, deixando o bebê pequeno em casa, coisas que vão nos dando casca, sabe? E daí, nesse tempo, nesse período de venda, eu aprendi a importância de a gente saber vender, sabe? Que muitas pessoas têm vergonha disso. As pessoas têm vergonha de oferecer, têm vergonha de falar sobre aquilo que compram. Aí, nessa época, já 2019, eu comecei a vir para o digital, porque o Instagram estava aberto para todo mundo, eu gosto de falar, e comecei a apresentar os meus produtos. E daí, os produtos que eu vendia na minha região, só que era Santa Catarina, começou a chegar em vários lugares do país, as pessoas queriam comprar o que eu apresentava. E daí começou a crescer, gente, de lá para cá, daí é história até o Provador Fashion. Não sei se eu já explico como nasceu ou se a gente deixa mais pra frente também. Se porque você uma quiser história... explicar, tá tão legal. A história com o provador foi bem interessante, porque eu era vendedora e daí veio pandemia. O que virou na pandemia a apresentação de produtos? Eu estou apaixonada, 1 minuto de silêncio e eu tô sem palavras. Por quê? Ninguém foi ensinado a vender moda. Né? A população de maneira geral. A profissão de influenciador estava crescendo exponencialmente durante a pandemia. E as pessoas que tinham seus negócios voltaram para o digital e foram obrigados a criar, a vender seus produtos. Mas ninguém nunca aprendeu. Quando tu vai numa loja, tu fica sozinha, ou o vendedor usa 2, 3 argumentos. Mas, de fato, dizer por que essa camisa que você está usando é tão especial, ninguém falava. E aquilo começou a me irritar, sabe, Letícia? Eu ficava muito irritada. Falei, gente, demora muito tempo para fazer uma roupa. Dá muito trabalho talhar, escolher aviamento, dá briga entre os setores para mudar um botão, para fazer um recorte, um pesponto. E é evidente que as pessoas não têm toda essa técnica e nem precisam ter. Mas, porra, tem tanto peso, tanto valor, que tava, assim, totalmente esquecido. Aí eu fiz um vídeo bem revoltada, final de 2021, e fiz um meme, tipo, imitando essas falas. Viralizou muito rápido, e daí as pessoas começaram a mandar mensagens do tipo, Joy, cara, eu concordo, realmente eu acho que é horrível ficar falando isso, ninguém aguenta mais, mas como devo falar então? Nessa época eu tinha um curso online, foi meu primeiro que eu fiz, que chamava Super Produto. Foi na época que o Érico Rocha bombou, Sim. Daí eu fiz fórmula de lançamento. E fiz o curso, enfim. E o curso chamava Super Produto. E enquanto eu fui representante, eu via como as pessoas estavam despreparadas para criar suas marcas. Todo mundo queria um espaço, mas ninguém tinha uma boa história para contar, um diferencial, algo que fizesse com que eu deixasse de comprar das marcas que eu já conheço para comprar delas. Falei, cara, eu vou ensinar, eu aprendi isso a minha vida inteira. Eu fiz isso para muitas grandes empresas. Só que daí, o que eu entendi? O curso era caro e as pessoas que querem criar uma marca começam comprando uma malha, botando embaixo do braço, pega uma peça, vai lá, copia, pega a costureira e assim as coisas começam a acontecer. Aí um amigo meu, muito sábio, ele falava, Joy, tu vais encontrar tua mosca branca, porque tu, de repente, tá querendo oferecer um universo, mas a grande maioria das pessoas não precisa desse universo, elas querem algo mais específico. E daí foi quando eu tive a ideia do Provador Fashion, final de 2021. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Aí, só para vocês terem uma ideia, o super produto, em 1 ano e meio, eu tinha vendido 150 cursos. E daí, quando eu fiz quando eu tive a ideia do Provador Fashion, a gente falou, vamos fazer um MVP, um lançamento só nos stories, para ver como vai ser. Aí, vendi 25. Falei, ó, tá bom já, né? Já vai uma coisa. E nós fizemos daí o primeiro lançamento de turma em abril. Daí eu entrei com uma sócia. E essa primeira turma que foi feito quase sem investimento, gente, foram 300 alunas. Então já foi um super sucesso. O curso tem 2 anos, já são mais de 4.000 alunas só no Provador. E daí, somando todos os outros cursos, dá perto de 7.000 alunos que a gente está educando para apresentar e entender a moda de outra forma, né? Aí, em 2022, eu deixei a representada, eu tinha várias panelas, eu tinha outros negócios.
E não consegui dar conta de tudo, porque a profissão mais pesada é a de mãe hoje, de esposa. Então, eu decidi escolher, assim. E daí, eu acho que é por causa do Provador Fashion que eu tô aqui hoje, talvez. Sim, com certeza. E essa história é muito legal, mas uma curiosidade, você sempre gostou de trabalhar com moda? Da onde veio a sua paixão pela moda? Ai, que linda essa pergunta. Com 15 anos, Letícia, eu lembro que eu ganhei de presente das minhas amigas na escola adventista que eu estudava uma Vogue. Custava uma fortuna naquela época uma revista Vogue. Porque eu nunca quis outra coisa. Só que durante a minha vida inteira, eu tinha uma tia que é falecida e ela trabalhava num ateliê muito chiquérrimo de Florianópolis, ela era modelista. E era o ateliê mais caro, assim, da época, né? E eu tinha uma prima e ela vestia essa minha prima, ela criava roupas de couro. E eu não tinha dinheiro, meus pais são super humildes, assim. E eu sonhava com aquilo, com aquele universo de ter roupa, de comprar. E daí, durante a minha vida, esse sonho foi sendo revisitado. A moda era outra naquela época, né? A gente tá falando de muitos anos atrás. Então, eu já sonhei em ter uma grande marca, eu já sonhei em desfilar no São Paulo Fashion Week, na época que era grande coisa. Eu já sonhei em várias coisas diferentes dentro do universo da moda, que é muito amplo, que a gente pensa às vezes, você só é estilista, mas você pode ter 1000 outras frentes. Hoje o digital, para quem trabalha com moda, é algo muito importante. Mas eu nunca quis ser outra coisa, assim, eu nunca quis trabalhar com outra coisa. É o que eu sei, é o que eu amo, é isso. Ou seja, você deu certo então, né? Você de 15 anos, eu que acho sempre que quis isso. Tu sabe que eu acho que eu estou dando Está ainda? dando certo, claro. Porque é tão louco, eu acho que vocês sabem disso também. A gente tem sonhos. Aí, quando a gente alcança ou chega perto, aquele sonho já não é mais o teu sonho. Você já tem outro. Uhum. Aquela meta que você tinha de faturamento, você pensa, mesmo que não bata, às vezes você sabe por que não bateu, aí você já tem uma estratégia para criar outra meta. Então, eu acho que eu estou dando. Eu já tenho, com 42 anos, eu já tenho um deadline, assim. Louco, né? Pensar, não, eu acho que eu quero ir até aqui. Se eu tiver força, eu vou mais adiante. Mas o trabalho também foi muito intensificado. O offline continua exigindo e o online simplesmente vai com a gente até de madrugada. Então, você acorda com uma ideia, tu vai direto pro celular. Você tem uma insônia, tu abre um Instagram para ver o que está acontecendo. Se um conteúdo não deu certo ou se viralizou de forma errada, você carrega aquela corrente por tempo. Então, não é fácil, sabe? É um cansaço que a gente lida, assim, que haja terapia. Isso afeta todo mundo, né? Todo mundo, em todas as áreas. Mas eu vou voltar um pouco no tempo, então, já que você falou que você começou aos 15, aos 18 você já estava na Hering. 18 para 19, Dos 18 para 19 já estava na Hering e você acompanhou tudo, assim, todas as etapas de produção de moda. Você fez uma websérie também sobre desde o... Ai, é tão linda. Do fio até o... Como é que é? No Fio da Moda, chama. No Fio da Moda. No Fio da Moda. Foi... Na verdade, eu quero até... Esse ano eu não consegui fazer a segunda temporada por agenda, mas eu quero fazer. Essa websérie, ela tem um único objetivo de levar o que é a indústria para quem desconhece completamente. Para todo mundo que está sentado aqui, que não faz ideia do que está vestindo ou como isso chegou até essa pessoa. E quantas mãos, de fato, fazem parte desse processo que é um negócio absurdamente grande, assim. Essa websérie, ela começa com algodão chegando numa fiação, aí mostra o processo tecnológico, depois tecelagem de malha e tecido plano, que são diferentes. E aí eu fui nas indústrias de Santa Catarina, que a gente tem enormes, né? Foi muito fácil de fazer lá, porque a gente tem grandes empresas. Aí passei por tecelagem, estamparia, falei com pessoas que operam a mesma máquina há 32 anos. Pensa, tá na mesma rama, que é uma máquina de 30 e poucos metros, assim, enorme. O mesmo operador ali vendo, passando os tecidos, e são histórias literalmente costuradas por causa do têxtil, assim. E daí a websérie tive um apoio muito legal, que eu até falo para as empresas que apoiam esses projetos, que é pura e simplesmente awareness para a marca, porque não vai vender, né? Não é esse o objetivo, mas é de educar as pessoas, sabe? Sobre sobre a roupa, que, na verdade, quem é que precisa de mais uma peça de roupa hoje, né? O que eu tô pensando aqui é o seguinte, você acha que isso é importante, para quem não conhece, o maior exemplo de quem não era da área da moda, mas quando eu penso assim, cara, o digital, o e-commerce, o dropshipping, as facilidades que você tem para vender, você terceirizar a produção, etc. Quando você criou essa websérie, até para quem já é da moda, você acha que é essencial ou muito importante para essas pessoas, empreendedores da moda, terem essa noção? E por quê, sabe? Uhum.
Eu sou muito romântica, Peçanha, de verdade, assim. Eu sou realmente muito apaixonada por tudo que envolve. Eu choro no lado de costureira. Eu me emociono muito facilmente falando desse universo, muito facilmente. Eu tenho que segurar o tempo inteiro. Porque quando a gente vem ralando o joelho mesmo, vendo fábrica pegar fogo, eu já vi empresa que eu trabalhei, quando a gente vê como é difícil uma peça chegar até o consumidor, é um milagre dar tudo certo, Letícia sabe. É um milagre dar tudo certo, porque são muitos processos. E aí a moda foi evoluindo, parece, e durante a pandemia a gente perdeu muito isso, a gente estava num caminho no Brasil de evolução. Eu vou até puxar um parênteses agora, que eu viajei muito a minha vida inteira para fazer pesquisa. E por que a gente ia para fora? Não é porque o Brasil não é bom, enfim, mas é que fora do Brasil, especialmente Europa, eles estão anos-luz à nossa frente do que é o conceito do vestir. Você vai para uma cidade no interior da Itália, as pessoas, os velhinhos, estão muito bem vestidos. E eu não falo de brand, de label, aliás. Não falo de label, eu falo de, tu saber o que é um blazer que veste bem, uma calça que tem um bom caimento. E isso é consciência. Sabe, quando eu olho a tua camisa, eu tô olhando como é que tá o caimento da gola e tal. E isso tem fora, essa consciência do vestir. Nos Estados Unidos, embora tenha a mesma idade do Brasil, mais ou menos, eles também tem muitas marcas fortes. Só que o Brasil cresceu muito na malharia, né? Desenvolveu muito na malharia. Hoje, graças a Deus, a alfaiataria está crescendo. Aí, quando começou pandemia, que abriu muito mercado para as grandes fast fashion internacionais, ultra fast fashion, né? A gente meio que desaprendeu. Aí virou um consumo muito enlouquecido, muita gente recebendo muita coisa em casa, e era só o receber para fazer uma foto, um vídeo para viralizar. E tipo, calma, a roupa é mais, ela precisa ser mais do que isso. Senão a gente está simplesmente jogando sujeira embaixo do nosso tapete. Né? São esses desertos de roupa, o deserto, tudo que é mandado para os países africanos, enfim, é muito louco isso tudo. E daí eu acho que é importante, muito fundamental, a gente abrir essa conversa para que as pessoas entendam o que valem. E para quem vende, especialmente, se você consegue mostrar o valor, empilhar o valor, o consumidor também reconhece mais. E existe sempre um nível, né, de consciência. Quanto mais barato o produto, quanto menor o envolvimento das pessoas. Eu vou usar um exemplo aqui, eu não vou citar o nome, mas a grande chinesa que vem para cá. Ela vende para um consumidor que é muito difícil tu explicar o valor. É muito difícil tu dizer assim, cara, isso vale mais por isso é feito aqui, é feito assado. É uma pessoa que talvez não tenha um nível de consciência para valorizar a mão de obra, ESG. ESG só vale no Brasil, bicho. Falou em ESG fora, é piada, né? Ninguém é que sabe. Então, eu sou romântica nesse sentido. Eu acho que é importante essa educação, que é de formiguinha, mas toda a evolução só acontece a partir da educação. Então, eu estou disposta a falar sobre isso, para mostrar sobre moda, e eu acho que só o tempo dirá se de fato vai fazer diferença ou não, né? E você falou que lá fora, principalmente, né, nos países da Europa, eles têm muito mais essa consciência, esse conhecimento de acabamento, de caimento e tudo mais. Se você pudesse rapidamente elencar aqui como você identifica, né? Tô olhando para uma peça agora. Como eu identifico a qualidade dessa peça e se qualidade tem necessariamente a ver com preço? Sim e não. Vou começar por essa última. Sim e não. Porque, de fato, quanto mais a marca mais elaborada, mais ela vai te entregar em termos de acabamento. Vou dar um exemplo. Essa peça que eu tô usando, se tu virar do avesso, tu vai ver todas as costuras com debrum. Então, não tem nenhuma costura exposta. Só que isso é absurdamente caro. É muito caro. Então, quando a gente vai vendo versões disso, à medida que a pirâmide, né, das marcas vai descendo, você tem que simplificar. Agora, de maneira geral, Letícia, a gente vai aprendendo que ponto de costura você identifica numa peça, o caimento no ombro, na manga, na cava, como é que essa peça se comporta, o tecido você sente através também da composição. Então, esse tipo de... os pilares que eu ensino, sabe? Pegou uma peça, vê a composição interna dela, vê o toque do produto.
tem que provar a peça para ver como ela vai sentar no teu corpo, se ela vai respeitar a tua forma e as tuas medidas. Esse é outro problema muito sério que a gente tem no Brasil. Nós somos muito apegados a tamanho de peça e a gente deveria entender as nossas medidas. Então, tipo, eu sou 42, eu vou entrar na 42. Mas é impossível tu ter o mesmo tamanho em todas as marcas, né? Porque você vende para públicos e segmentos diferentes. Então, você tem que entender como vai vestir. No Brasil, as pessoas ainda, às vezes, têm um apego de usar peça muito justa. E quando a gente fala de alfaiataria, você deforma completamente o produto. O bolso fica feio, o zíper que abre... Essa consciência toda, sabe? E quanto mais a gente vai tendo contato com peças que nos ensinam isso, então quando vai fazer um provador, de você chamar atenção para esses detalhes, você faz com que o consumidor pense, pô, então é por isso que eu gosto dessa marca. Então é isso que faz bem para mim. O meu marido é muito louco, mas assim, ele não bota uma camiseta com uma calça jeans sem perguntar se tá bom, né? Ele não sabe nada de moda. Mas hoje ele é extremamente chato quando ele vai comprar camiseta. Ele é muito fiel, isso é bom do público masculino, né? Vocês são fiéis às marcas que gostam. Mas assim, é só algodão pima ou algodão egípcio, ele olha se tem na composição elastano, ele identifica a gramatura, e não é porque eu ensino, porque ele está aprendendo com as marcas que ele compra. Alguns até são de alunos meus, fazem provador. Ele sabe, cara, quando é muito pesado eu já sei que eu não gosto. Sabe? Quando tem muito elastano, também não curto. Isso é por educação. Aconteceu recentemente, olha que louco. A gente saiu para almoçar e ele estava usando uma camiseta de algodão pima. E tu sente, é um algodão que ele é mais macio, e mais fino, mais lustroso. E daí um amigo chegou e cumprimentou, bateu nas costas e falou assim, e aí, Bilibili, tudo bem? Tá usando pima, hein? Tipo, no toque. Por que isso está acontecendo, gente? Porque o nível de consciência do consumidor está aumentando. É evidente que você não consegue mudar uma massa de uma hora para outra, dizer, para de comprar produto que é ruim, vagabundo. Você não consegue, tem que ir educando. Mas o consumidor, todo mundo que tem acesso vai parar para pensar. Quem está ouvindo aqui vai prestar atenção um pouco, sabe? E quando a gente vê, especialmente homens, dizendo assim, eu não dou bola pra moda. Eu só uso preto porque é mais fácil. Na verdade, é um escape pra falta de, tipo, eu não conheço, eu tenho vergonha de assumir algumas escolhas. A moda tá muito relacionada a isso também, porque quanto mais segurança você tem, mas você também vai ser criterioso nas escolhas. É isso quando a gente gosta de um vinho, quando a gente gosta de um livro, quando a gente gosta de uma tecnologia, de um carro, enfim, você vai virando especialista nisso. E os empreendedores que estão assistindo a gente, eles devem estar pensando agora, meu Deus, como eu faço para melhorar o meu provador? Porque eu acho que... Isso é uma coisa que você falou também, que a gente vem falando muito do aumento das lojas online. A gente, depois da pandemia, teve um crescimento absurdo e um crescimento absurdo de lojas online de moda, né? Então, a gente vê que como a barreira de entrada dela é muito baixa, acaba que as pessoas não estudam para ter aquilo. E até se você não consegue contar para o seu cliente o valor do seu produto, a culpa de não vender talvez não seja do seu cliente ou do seu produto. A culpa é de como você divulga esse produto. Totalmente. Então, o que você daria, assim, de informações agora? O empreendedor, ele quer começar a estudar o produto dele, fazer um provador melhor. Quais são os primeiros passos? Cara, Letícia, foi sensacional isso que tu falou. Eu falo muito sobre isso também. A primeira coisa é entender por que você está comprando aquela peça para vender. Eu começo por aí, porque o que tu falou, a barreira de entrada para criar uma loja é muito simples, né? Você quer criar uma loja online na Nuvem Shop, você tem uma facilidade imensa. E você vai para São Paulo comprar roupa, produz, enfim, ok? Isso é fácil. A questão é começar a responder por que eu comprei esse tipo de roupa para vender. E daí já começa um problema que a pessoa tem que identificar. Se ela não está preparada para responder essas perguntas, aí muitas pessoas falam, eu não sei o que falar no provador desse vestido. Eu falo, mas por que você comprou esse vestido? Ele tem um caimento diferente? O tecido é muito legal? É de uma tendência específica? Ele veste de uma forma completamente nova? Ele é para uma ocasião especial? O que ele tem? Porque senão você está simplesmente comprando uma roupa que não tem um porquê, não tem por que ela ser vendida. E daí as pessoas têm preguiça de pensar sobre isso, Letícia. Não é nem porque precisam estudar profundamente. Óbvio que sim, quanto mais dedicado, e os resultados para boas apresentações são diretamente relacionados com o empenho que a pessoa está disposta a colocar ali. A conhecer mais sobre moda. E você falou uma concorrência absurda. Então, a informação que é um pouco mais apurada, ela já faz diferença e se destaca. Eu fiz um vídeo recentemente
Eu não sei quando vai sair esse nosso encontro. E daí eu falo assim, 3 coisas para você não falar no seu provador. Ótimo. Que é confortável, que é atemporal e que vai com tudo. Parece óbvio, né? É o que todo mundo fala em todos os provadores. Me diz uma roupa que você vai apresentar e vai dizer assim, ó, essa roupa aqui não é confortável não, essa aqui incomoda um pouco, ela pinica, ela não tá vestindo bem. A roupa é feita para ser confortável. É evidente que tem roupas que não são, mas aí são outras questões. Então, você não vai dizer que é confortável, você vai explicar por que é confortável. Então, no caso de uma calça de alfaiataria, você explica o caimento no cós, que veste bem, um gancho mais longo, um elástico aplicado, um elastano na composição. É atemporal. Cara, isso daí o consumidor já não escuta mais. Escutava 2 anos atrás, que veio na moda, agora tudo é atemporal. E talvez, de certa forma, seja, mas explica por que é atemporal, né? É um corte muito clássico, é uma estampa que não sai de moda, é um acabamento, né? Por exemplo, essa minha peça aqui, ela é muito mais colecionável do que uma peça temporal, talvez, né? Em algum momento pode ser que ela não faça mais tanto sentido, mas é uma peça colecionável, diferente. E o outro vai com tudo. Vai com tudo, rasteirinha, tênis e tal. Aí eu falo assim, beleza, mostra pro consumidor. Porque o consumidor real não é como a gente que trabalha com moda e vende moda. Não tem criatividade para pensar em tudo. Você tem que mostrar. Então, se vai com tudo, mostra como é que vai com jeans, como é que vai com uma alfaiataria, como é que vai com tênis. É fazer um provador sem preguiça. Quando você mostra isso tudo pro teu cliente, primeiro que você entrega valor. Segundo, você serve essa pessoa. Você se torna uma referência porque, poxa, ela não tá aqui só dizendo que é bonito e que tá apaixonada, ela tá entregando um serviço de fato. E, gente, isso é matemático, sabe? As pessoas que fazem essa apresentação, com frequência também, é no mínimo 20% de incremento no faturamento. Mínimo, para quem faz mesmo. E vira um vício. Porque quanto mais você entende, cara, as pessoas valorizam. E daí você tem que subir a tua régua também, porque antes o que era 100% para ti de desempenho já não é mais suficiente. Você tem que ir entregando mais. Aí a gente vai evoluindo, vai fazendo a roda andar. Legal. Isso me lembra, eu aqui puxando para o lado do marketing, né? Eu acho que quando você traz uma coisa, me lembra muito a questão de posicionamento. Né? Porque o seu posicionamento é aquilo que você é, mas principalmente aquilo que você não é. Sim. E aí quando você diz assim, é confortável. E para mim, assim, um bom posicionamento é aquele que você consegue argumentar contra. Uhum. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu sou confortável. Eu consigo defender o outro lado, desculpa, argumentar contra não. Defender o outro lado, eu consigo defender, vamos fazer só a linha desconfortável. Se eu não consigo, eu não me posicionei. Uhum. É igual você falar assim, qual que é o meu valor? É muito bom, missão, visão e valor de marca. É honestidade. Alguém vai defender desonestidade? Desonestidade, exato. E o povo põe lá, nosso valor é honestidade. Não disse nada. Sim. Entendeu? Muito bom isso. Qualidade é outra coisa. Nossa, essa peça tem muita qualidade. O que é qualidade? O que é qualidade? É relativo. Gente, eu já comprei sapato e roupa gringa, paguei caríssimo e arrebentou. Acontece porque também a gente não faz parafuso. Pode acontecer, é uma mão humana que tá ali também. Então, pode acontecer. Então, o que é qualidade? Não... Eu fiz um curso, aliás, que teve uma definição de qualidade que eu achei genial. Que a definição de qualidade é quando o preço que você pagou valeu o custo, o benefício que você teve. Sim. Então, assim, às vezes um produto, ele pode ser barato, ele pode não ter as melhores matérias-primas e aviamentos e tudo mais, mas ele me entregou e ele valeu o quanto foi pago por ele. Então, ele tem qualidade, porque ele entregou dentro daquele valor. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente estava conversando no backstage, que aí é muito sobre tecido, o Peçanha não vai entender nada, mas... Eu vou aprender. Você vai aprender? Exatamente. Hoje, até por conta dessa popularização dos provadores, todo mundo fala e parece que todo mundo repete a mesma coisa, alguns sensos comuns vão sendo criados. Nossa, nem me fala. E um desses sensos é que tudo que é poliéster ou tudo que é fibra sintética é necessariamente ruim e tudo que é fibra natural, algodão, enfim, é necessariamente bom. Me conta, é necessariamente ruim? Queremos polêmica? Queremos polêmica. Queremos comentários? Gente, é tão delicado falar isso em 2024, Letícia, que se tu soubesse... Vamos lá, eu não sei nem por onde eu começo, mas... Eu vou começar já com o dedo na ferida. O poliéster é responsável por democratizar e levar para muitas pessoas moda. Ponto.
Existe poliéster que é feito de uma forma totalmente irresponsável e ecologicamente incorreta, mas existe poliéster que segue todas as diretrizes e sustentabilidade possível dentro da produção dele e de excelente qualidade. Tem poliéster de excelente qualidade, que realmente tu pega na mão, Hoje tem uns que me enganam, eu digo... eu tenho dúvida às vezes também. É poliamida isso daqui, ou às vezes tem na mistura e tal. Esse é um ponto que a gente precisa compreender. E existe o greenwashing, né, também. Esses dias eu vi uma pessoa que eu respeito muito, que fala muito sobre a questão ecológica da moda e tal, e ela estava fazendo uma publi para uma grande empresa que fez uma coleção com uma linha PET, que é o poliéster reciclado. Cara, vai estudar isso para tu ver a quantidade de microplástico que solta o PET. É pior do que um fio zero de poliéster. Vai pro lixão, tá na água direto. Então, é tão delicado. Então, a gente precisa compreender que moda polui. O fato hoje é entender como a gente vai gerar um impacto menor. Vamos trazer para o algodão. Maravilhoso. Mas o algodão pode ser muito agressivo para o meio ambiente. Muito poluente. Hoje, no Brasil, nós temos uma produção, a grande maioria, toda rastreada, toda responsável, mas ainda assim também tem impacto. Viscose, a produção da viscose é extremamente danosa para o meio ambiente, com exceção do modal, que é mais ecológico, do liocel. Então, o que acontece é que são criadas verdades e as pessoas simplesmente não têm o conhecimento. Tem verdades absolutas. Você vai pegar uma camiseta toda de poliéster e uma camiseta de algodão, vai esquentar porque é uma característica da fibra, né? Agora, você tá com uma peça que não tem um vestido de alça, por exemplo. Comprei recentemente um vestido de alça leve, fluido, num tecido que imita um crepe. Não vou morrer. Vai ser ótimo, inclusive. E daí outra coisa, eu vou usar o cetim, que é o cetim, esse tecido brilhoso, né? Que todo mundo acha que é feito de seda. Originalmente é feito de seda. Uma fortuna, caríssimo, poucas pessoas podem usar. Além da seda, você pode ter cetim de viscose, mais comum, e de poliéster. A gente usando o poliéster, você consegue tornar acessível para todo mundo. Se não existe, como é que a gente faz? A gente diz para as pessoas, você não vai usar, porque Exato. não pode. Essa blusa que eu tô, ela a gente chama de, popularmente, cetim com toque de seda. É poliéster e ela custa R$129 para venda. Se fosse de seda. Se fosse de seda, no mínimo ia ser R$600, R$700. Nossa, R$600 hoje é uma alcinha de seda. Então, assim, o que também eu acho que é um ponto muito importante para os consumidores e que até os empreendedores precisam ver uma estratégia para poder ensinar isso para o consumidor é entender o quanto você está disposto a pagar pela peça. Porque, Exato. Às vezes, as pessoas elas têm essa noção, poliéster é ruim, algodão é ótimo. Mas nem sempre, para todas as ocasiões, o algodão é a melhor opção. Por exemplo, eu viajo muito. Eu prefiro peça de poliéster porque eu vou colocar na Não vai mala, amassar. eu vou dobrar, eu vou vestir, eu vou sair e não vai amassar. Isso, pra mim, é mais valioso do que eu pagar uma peça de linho ou de algodão que vai ficar completamente amassada nas minhas palestras. Então, eu acho que isso também é um ponto que talvez os empreendedores possam falar no provador. Exato! E daí a gente tem essa informação, Letícia, quando você conhece o que tem na mão. Calma aí, eu tenho essa peça, eu preciso entender. O ponto do poliéster é o que mais as minhas alunas vibram, porque elas conseguem entender e quando elas argumentam, elas não têm mais medo. Porque quando a cliente vem e diz, beleza, você tá certa, você não precisa gostar. Aí tem essas opções, você quer? Ah, mas é muito caro. Então, é caro porque é assim, né? Eu queria agora só andar de, sei lá, comprar o Porsche mais caro. Eu também. Mas não dá, né? Então, assim, é isso, é compreender a diferença das coisas. E isso tem pra tudo, né, gente, no mercado. E daí a comunicação vence qualquer coisa, Letícia. E a gente tem que abrir a boca. E tem essas regras que inventam pra várias coisas na moda, né? Então, a peça que tem, calça que tem elástico não como é que elas falam? Não é sofisticada, não é chique, não é elegante, que daí tudo tem que ser elegante e tal. Então, enfim, e a gente só consegue quebrar falando isso, né? Descomplicando. E assim, eu acho que, como eu tô dizendo, eu tô aprendendo muito. É interessante, é chato, me fala, você que é de fora. Não, eu acho interessante, eu acho muito interessante, assim, porque eu acho que todo mercado, toda área de conhecimento pode te trazer insights para você aplicar em outros lugares, sabe? Não sei se você conhece, é o termo serendipidade. Ah, né? total, amo. Serendipidade é as coisas boas acontecerem com você e você ter boas ideias. Só que não é acidente, você tem que se preparar para isso.
Então, se você tá ali aprendendo sobre tudo, é assim que você conecta as coisas, né? E aí eu tô vendo assim, óbvio que eu tô pensando, putz, a visão, a expectativa, você ensinar, cara, isso, né, no final das contas, é você mostrar o que é a verdade, trazer valor, posicionar e gerar expectativa. Eu resumo isso, cara, princípios de marketing, entendeu? 100% princípios de marketing, assim. E aí pensando aí do lado estratégico, então, um pouco de, para quem vende, para quem vai montar uma loja, ou então já está expandindo a loja, que é para que é a nossa audiência aqui. Cara, como é que você junta isso tudo aí que você já trouxe pra gente? De mostrar ali o porquê você comprou, de onde veio, a responsabilidade, gerar expectativa. Como é que você faz isso de uma maneira estratégica? Como é que você junta tudo, assim? Tipo, você fica contando histórias, você cria marca educadora... Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que você tem que ser muito dono e ter muita certeza do produto que você tem na mão. Ter muita confiança do produto que você tem na mão. E hoje, gente, o Instagram é uma televisão na mão de todas as pessoas com milhares de canais, né? É difícil prender atenção e quanto mais exclusivo e autêntico for o teu conteúdo, mais você prende essa atenção. E por incrível que pareça, a informação de qualidade, ela é rara, né? É rara. Então, eu hoje sigo e tenho muitos exemplos e vou até citar de novo marcas gringas. Se você entrar hoje no site da Valentino, Prada, Hermès, eles estão mostrando como os produtos são feitos, eles estão educando as pessoas. Porque no mundo globalizado, há um tempo atrás, as marcas de luxo, elas eram muito... para uma fatia específica. Hoje não, né? Elas vendem para todo mundo. Hoje você compra parcelado em 12 vezes. É muito acessível. Então, o que elas têm que fazer? Elas precisam provar para essas pessoas por que custa aquele valor. Elas estão educando. Você entra no site da Prada, eles mostram mãos humanas, costurando as flores manualmente, pregando desde o corte a laser, todo o processo. Na Hermès tem um vídeo que eu tô levando para as minhas palestras, que é eles mostrando o processo de estamparia numa fábrica. É uma estamparia do lenço, e são pessoas normais, você não vê um modelo, você não vê nada fora da curva. Quando eu mostro o vídeo, eu pergunto para as pessoas, onde é que foi gravado? As pessoas falam, Farm, Lunelli, a Scarf, sei lá. Eu falo, gente, na Hermès. Um vídeo completamente feito com o que a gente tem no nosso quintal de casa, você tá entendendo? The Frank Shop, uma marca de Nova York muito legal de alfaiataria, recentemente fez com a gerente de produção, ela vestindo a roupa, ela mostrando, gente, eu vou mostrar pra vocês como é feito o nosso blazer. Letícia, nada diferente da tua produção. E daí, no final, mostram as modelos belíssimas. O que essas marcas de fora já entenderam? Que isso é agregar valor, é você comunicar para o consumidor o que ele está comprando. Porque vocês sabem, a gente quer cada vez mais nos envolver com esses produtos. Faz parte da nossa evolução e da nossa responsabilidade, né? A gente tá ciente disso. Nacionalmente, tem muitas marcas também que já estão trazendo e não fica só na mão do influenciador. A marca está controlando como ela quer fazer essa comunicação. Ela cria quadros para ir ampliando o nível de consciência. Dentro do Instagram, que nós temos diversas formas de contato, você pode, através dos stories, fazer essa comunicação mais diária, mais quente, né? Contar essa história de uma forma um pouco mais solta. No feed você controla e no Reels você tenta expandir para trazer pessoas novas, basicamente isso. Fora as lives, que tem ainda um super potencial, matérias recentes, gringas, da Century, por exemplo, que é uma grande consultoria mundial, como a McKinsey, falando desse poder. E aqui no Brasil meio que as pessoas já cansaram, a gente faz muito onda, né? Ai, todo mundo faz live, aí para de fazer live. Aí começa a abrir nova... Então, eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, para o Instagram ou para o teu site, usar essas ferramentas. Deixa eu usar um exemplo de site, por exemplo, que é muito legal. A descrição do produto. As pessoas, elas simplesmente esquecem do que é descrição do produto. Tem um case de uma marca muito grande que cresceu no digital lá na minha região, fazendo camisaria feminina e tal, e eles falaram que eles conseguiram mesmo virar quando eles deram total importância para a descrição técnica do produto, uma descrição um pouco mais afetiva sobre a parte criativa e especificidade de tamanho também. Tem uma série que chama The Bear, que mostra... demais. Adoro. Sensacional, né? Então tá. Você viu que ele usa uma mesma camiseta, né? Essa camiseta é produzida numa marca alemã, que chama
Mörs-Bischönen, bem diferente. E, enfim, depois, é muito legal até o processo da camiseta. É feito num processo tubular, chamado loop wheeler, bem lento, um fio 24, malha pesada, blá, blá, blá. Custa R$500 a camiseta, quem quiser comprar. A descrição da camiseta, tu não tá entendendo. Ela começa, tem 2 descrições. A aquecida, que é pro coração, e a que é pro bolso da pessoa, para identificar a técnica. Nessa que é uma que fala sobre o produto, eles têm na descrição do produto a palavra paixão, amor. Essa peça foi feita de uma forma muito simples, mas para atender a tua necessidade por produtos que sejam muito bem feitos. Ela carrega paixão. Na tradução tá isso. Então, a gente começa a entender que as marcas que se posicionam, elas se responsabilizam por esse produto. Elas querem, de fato, servir. Aí, quando você vai para informação técnica, tem lá a gramatura, quantos fios são feitos, o tipo de algodão. É sensacional, sabe? E a gente tem que trazer isso para o Brasil. Aliás, é um espaço muito importante que tem no site para as pessoas usarem de forma estratégica. Além dos vídeos, além das fotos. Não sei se eu Nossa, respondi. não, se respondeu. Eu acho que porque é a história da sua marca, né? E todo detalhe conta a história. Pra você ter uma ideia, a gente já entrevistamos várias pessoas aqui. A gente entrevistou uma marca chamada Calma São Paulo. Cara, eles têm um posicionamento muito legal, super descolado. E eu tava olhando a coleção deles, eles têm a coleção Calma Business. Na descrição, cara, olha como ficou na minha cabeça. É inspirado no charme das reuniões de diretoria do início dos anos 2000. Eu falei, não tem charme, eles estavam sendo irônicos, Sim. sabe? Mas conversa com a audiência. Conversa com a audiência. Aí uma das peças chama CLT. Ai, maravilhoso. Mais É isso autêntico impossível. Exatamente, muito legal. E daí o que acontece? Isso é bem interessante você falar. Não estou dizendo que é o caso dessa marca, mas também tem as ondas, né? Toda marca que tem uma novidade, que ela entra num nicho muito específico, ela entra hypada. O brasileiro é novidadeiro. Nossa É novidadeiro, ponto. Aí chega uma hora que daí, às vezes começa a cair, daí a marca não entende. O que tá acontecendo, né? Na verdade, acontece que você tem que criar novidade de novo. Você tem que contar a história de novo. Tem uma marca muito famosa nacional, que também não vou trazer aqui o nome, mas que recentemente a dona, fundadora da marca, veio pra frente fazendo o provador literal. Mostrando peça por peça o que ela tem, por que ela foi criada. E ela estava um tempinho querendo um pouco se distanciar, voltou, porque deve ter tido algum movimento de venda e falou, cara, você tem que voltar para o negócio potencializar. Então, toda marca, quando é nova, ela vai meio sozinha, assim, nessa novidade, mas depois de um tempo não tem jeito. Tem que trazer outros pontos de contato. E se você pudesse elencar, assim, os principais erros que o empreendedor comete na hora de cadastrar o produto ali no site. Então, quais informações que você acha que são as mais importantes? Eu acho, Letícia, que a primeira é você entender a funcionalidade do produto. Por que aquele produto foi comprado? Qual que é o fim? Qual é a mulher, ou o homem, ou a criança? Qual é a dor? Sabe as objeções que a gente entende? Então, por exemplo, tem blusas que são criadas pensando na mulher que tem um busto grande ou pequeno, um elástico que foi colocado estrategicamente. A gente precisa olhar para essa peça. Por que eu estou falando isso? Voltando para a criação, não tem, numa indústria, numa marca bem estruturada, nenhuma peça sai fora do mix de produto. Não, é um erro matemático horroroso. Assim como deixar de fazer determinado produto que está no mix. Por exemplo, grandes empresas chegam o seguinte, a gente não faturou X milhões na blusa porque faltaram 2 de manga curta decote V. É matemático, é robô que faz mix de produto hoje. Então, existe um porquê de ter aquela peça. Já tem um segmento, um consumidor. Então, começa lá atrás. E isso não é diferente de quem vende. Então, quando a gente pega uma peça, é muito importante, eu acho, né? Essa proximidade do estilo com o marketing, com quem está alimentando o site, para não falar bobagem, e trazer isso de uma forma bem feita, de uma forma bem construída. Então, primeiro, essas objeções. Por que esse produto foi criado? Normalmente, esse texto é aquele texto um pouco mais poético, é o da moda, é o fashion, que tem os termos bonitos. E daí, outra coisa que é bem legal você entender como que é a tua comunidade, se cabe ali, por exemplo, chamar de t-shirt ou chamar de camiseta. Aí vem a pessoa que diz, usar termo em inglês é cafoníssimo. Não, não é cafoníssimo. Depende do segmento para o qual você vende, você vai falar que é uma t-shirt. Depende, é uma camiseta,
né? Então, entender essa comunicação, trazer essa nomenclatura de moda, se apropriar disso. Eu falo isso para os meus alunos também. Gente, a gente trabalha com moda, a gente precisa entender quais são os termos. A gente tem que falar corretamente. A tendência é mundial, não é local. E depois, aí trazer a informação técnica, que é onde você vai, eu acho que vai afunilando, sabe? Trazer do que é feito, matéria-prima, se tem algum selo, se vem com algum tag. Cara, o tag da roupa custa caro também. E se as marcas não mostrarem o valor daquilo, é arrancado, jogado fora. Então, traga isso para essa comunicação também. E daí, além das medidas, que é um erro muito grave também. E por que é um erro grave? Porque leva tempo, é chato, é técnico, tu sabe, né? É muito. E daí tem que ter essa profissionalização. Assim, o mundo não é para amadores, né, Letícia? Quando a gente bota uma lupa, assim, tem que estar realmente com checklist ali, porque senão realmente acontecem erros muito facilmente. É que as marcas de moda, elas acham que elas precisam reinventar a roda para elas fazerem sucesso. Mas, na verdade, é que a maioria não faz nem o arroz com feijão. Pronto, vamos resumir? Esse podcast é isso. Tu resumiu. Exato. Porque eu acho que, assim, a gente fazer uma descrição muito boa do produto. Às vezes, você trazer modelos diferentes também, né? Tentar trazer tamanhos diferentes para as pessoas se enxergarem no produto. E você falou muito sobre mix de produtos. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui em todos os episódios. Porque quando a gente fala de moda, a gente tem que falar de mix de produto e da importância de um lançamento. E eu queria muito que você trouxesse a sua expertise no desenvolvimento de mix de produto, pensando que aqui os empreendedores, eles são grandes, mas eles não são a Hering. Então, o que a gente pode fazer para estudar e ter uma noção de fazer um mix de produto redondinho? O que é um mix certo, né? O que é o mix certo? Bom, tu tem a tua marca, tu sabes que provavelmente tu ajusta o teu mix até hoje, né? Identifica o teu ranking, o que mais vende ou não. Vamos entender que as pessoas que começam do absoluto zero, elas não têm nenhum número. Elas não têm nenhum background, elas não têm para onde olhar. Todo mix de produto é feito a partir de uma história do passado. Sempre. Não existe criar um mix do zero. Vamos aumentar em 30%. A menos que existe uma crescência, uma pungência do mercado dizendo que esse produto vai crescer. Via de regra, gente, é um trabalho que, como eu fiz diversas vezes na minha vida, você tem que fazer um benchmarking. Você tem que analisar, beleza, a minha loja vai ser essa, que é parecida com essas daqui ou com essas marcas. Você vai abrir o site dessas marcas e você vai fazer uma planilha palito e vendo qual que é o mix de produto dessas marcas. Quantas camisetas? Mínimo 5 marcas. Gente, é um trabalho que nós fazíamos no passado com catálogo, quando tentava entender, vou lançar uma linha nova. Quem são os concorrentes? Quem tá mandando, né? Aí você já tem uma ideia, Letícia. Para quem faz feminino, existe uma regra que ela ainda funciona muito bem, que é a regra de 3:1 e vestido, que é 3 partes de cima para um bottom, tá? Isso, cara, é quase... muitas marcas usam isso. 3 blusas para uma calça, e daí a quantidade de vestido, ou uma peça única, ou um macacão, vai depender do teu segmento também, porque isso pode variar de acordo com o teu público. Se a gente fala de modinha, uma moda muito jovem e feminina, tu vai ter bastante vestido. Vestido curto e tal, talvez menos partes de baixo, mas a melhor forma é pesquisar. Aí, de novo, isso dá muito trabalho, sabe? É que as pessoas têm esse problema, né, de tipo assim, planejar antes. Começa no susto, e pode começar no susto, aí depende do teu lastro financeiro, o quanto tu tens pra errar ou não. Mas eu falei que eu me tornei sócia recentemente de uma marca, a primeira coisa foi o seguinte, peguei o sócio e falei, quanto dos teus concorrentes tu conhece? Ele achava que conhecia. Eu falei, você vai ter que fazer benchmarking com pelo menos 15 marcas que estão no mercado, que tem muito mais. Cara, abriu um universo, assim, a pessoa não fazia ideia. Mix, preço de concorrência. Exato. Né? E eu acho que um ponto interessante de falar também é o quanto o preço precisa estar planejado dentro do mix de produto. Porque o que eu vejo... faixas de preço, né? Exato. O que eu vejo que acontece muito é que as pessoas vão, aí elas desenham a coleção linda, maravilhosa. Aí elas falam, gente, vai ter essa calça, vai ter essa blusa, vai ter isso. Aí na hora que ela vai precificar aquilo, ela fala, meu Deus, não tem uma blusinha de 99? Não tem uma blusinha pra aumentar meu ticket médio? Então, o quão importante é a gente dividir... Ter as faixas de preço. Já no planejamento. Já no planejamento. Só para tu ter uma ideia, um mix de produto, quando a gente recebe o estilista para desenhar numa empresa bem organizada, ele vem número, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. De blusa. Quantas blusas serão de tecido plano, quantas de malha? Quantas manga longa, quantas manga curta? E
ou decote, enfim, e qual a faixa, quantas em cada faixa de preço você tem que ter. Um estilista hoje, querida, ele cria com a calculadora na mão, porque ele vai procurar, eu quero essa matéria-prima, quanto custa mais ou menos a grama ou o metro, se é tecido plano, e vai botando pra fechar. Porque não fechar esse preço é um problema muito grave no comercial depois, mas tipo, gravíssimo, assim. E isso, de novo, é difícil a gente não sabe no vento. Você tem que saber pesquisando, né? Essa foi uma dificuldade minha mesmo, que durante muito tempo eu fazia o que eu achava que... Eu tava muito preocupada com o mix de produto ideal, os tecidos ideais, um storytelling dentro da coleção, algo que fizesse sentido, mas aí era assim, fazia a peça, né? A gente fazia a modelagem, desenhava, pensava no tecido, e aí assim... vai vender pelo preço que der. Eu não dividia isso dentro das faixas de valor. E quando eu comecei a entender que uma coleção minha, ela precisa ter uma peça de entrada, que ela vai pegar um público ali que, nossa, não quero gastar R$500 numa peça. Ela vai poder... uma peça ali que vai aumentar o meu ticket médio e uma peça que, assim, vai ser o chamariz da minha coleção. Que é 10% da coleção. Exato. É uma pontinha só, né? Exato. Então, acho que isso é muito interessante. E aí, falando um pouco sobre tendências também, você estuda muito as tendências. Eu queria muito que você contasse o que você acredita que dentro de tendências de moda, hoje, é a coisa que a gente mais devia olhar. Não precisa ser uma tendência em específico, mas talvez assim, eu acho que vamos ter mais cuidado com o aviamento, vamos ter mais cuidado com o tecido. O que você acredita? Eu acho que é meio isso, Letícia. É a gente estimular o gosto do consumidor. Porque... tu que tem marca, eu tenho absoluta certeza que a tua mentalidade, ela tá evoluindo muito do tipo, você não quer mais as mesmas peças lá do começo. Você não quer mais o tecido, de repente, você olha preço, mas também você quer um toque. Então, eu acho que a nossa evolução está nisso. De a gente olhar para a vestibilidade dos produtos, modelagem, que é uma dor muito grande, né? Desenvolver um produto que vista super bem, matéria-prima e acabamento. E daí a gente lida com um problema de mercado muito grande, que o Brasil está com cada vez menos mão de obra. Menos. Quem quer ser costureira, né? E é uma profissão tão absurdamente maravilhosa. Quem não tem alguém da família, uma tia, uma avó que costurava? A gente tem isso na nossa veia, faz parte da cultura brasileira, né? Essa profissão. E é muito difícil, é muito caro. Então, a gente precisa brigar por esse desenvolvimento também. Tem muitas ações sociais, tipo desenvolvimento em comunidade, sabe? Pra gente ter a mão de obra, essa mão de obra voltando. Porque senão não tem outro jeito. A gente parte para países, né, para outros países para conseguir desenvolver. Mas essa é uma tendência que eu acho do desenvolvimento do produto. A alfaiataria, a gente aprendeu a usar no Brasil, obrigada, porque... há anos atrás, até antes da pandemia, era jeans que vendia, jeans super com elastano e blusa de malha. Então, a gente aprendeu, depois da moda conf, que também deu um upgrade no que é a roupa de malha, a gente aprendeu que existe mundo fora jeans. Cara, aqui, ó, das mulheres, ninguém tá usando jeans, né? Não que seja ruim, não que o denim não tenha força, o contrário, mas a gente entendeu que existem outras roupas. E daí agora a gente precisa aprender a produzir, a vestir essa roupa também, sabe? Então eu penso que o tecido plano continua numa crescente grande, assim, na moda. E falando de tendência, né? Igual você está falando de como as coisas estão mudando, de como as mulheres não estão com jeans, as coisas mudam o tempo todo. E eu acho legal demais, você falou que, cara, o arroz com feijão tem que existir. Mas as marcas os empreendedores têm que estar sempre ali acompanhando as tendências, se mantendo informado. Qual que é a sua dica para quem está montando um e-commerce ou uma loja de moda, para falar assim, cara, tá aqui, como você não fica para trás? Seguir quem já faz melhor do que você, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o jeito hoje, sabe? Antigamente as pessoas tinham as portas muito fechadas, para informação. Hoje, sei lá, não é rasgar seda, mas a Letícia é uma empreendedora que compartilha tudo, né? Tu entrega tudo para as pessoas. E como a Letícia, tem várias empreendedores que abrem. A Nativoz abriu tudo, criou um curso, uma pós-graduação, inclusive, sobre isso. Então, tem pessoas muito boas que estão na frente. E daí não se trata de gosto do estilo ou não gosto do estilo, é a marca que eu compro, é a marca que eu não compro. Cara, a gente tem que aprender com quem já passou na nossa frente, sabe? E o digital dá tudo isso de graça, gente, pelo amor de Deus. E fora isso, tem bons cursos online. Fora isso, tem grupos de mentoria. Isso é outra coisa, a pessoa tem que
investir para ter informação boa, para estar numa roda melhor do que a dela, sabe? Hoje isso faz diferença. Como tem muita coisa rasa no digital, você tem que investir para estar em grupos específicos, assim. Isso é uma coisa que eu faço esse ano esse ano, que eu não sei o que... Nesse ano de 2020. Nesse ano 2000, taranã. Não, mas nos últimos meses, eu coloquei na minha cabeça que um objetivo pessoal era aumentar meu networking. Beleza, como é que faz networking? Oi, quer ser minha amiguinha? Não é assim, né? Tipo, bater na tua porta e dizer, vamos trocar telefone? Não, você tem que pagar para estar no lugar certo, né? Ou, claro, no digital, dependendo, você chama atenção. Mas quando você está em grupos específicos, né, você consegue ouvir melhor. E isso exige investimento. Então, eu me predispus a fazer isso, por exemplo. Falei, cara, eu quero conhecer pessoas que vão abrir caminho. E é muito louco porque acontece, né? Esse movimento acontece invariavelmente, assim. Você acaba tendo conexão... E daí, de novo, que eu falo, dentro das suas possibilidades, você tem que pagar. Eu acho que eu chamo isso de aumentar a chance de você dar sorte. Pronto, maravilhoso, Não é isso. Aumentar a sua sorte. Você dá sorte. É por isso que eu moro em São Paulo, é por isso que eu... Não é à toa, entendeu? Mas é, exatamente. Puxando o gancho que você falou de aprender com quem já fez, com quem já passou por isso. Qual que foi algum erro que você cometeu que gerou o maior aprendizado? Vários. Primeiro, 22 anos para 23, eu trabalhava numa empresa fazendo roupa para Brás. Eu fazia a linha feminina, que era nova, fui contratada 22 anos para fazer. Tava na faculdade de moda, já tinha alguma experiência. Aí, eu entrei para fazer a linha feminina. E tinha uma estilista que estava lá há muito tempo, viu a empresa ser fundada. Ela saiu de férias e ela estava um pouco enciumada com a minha entrada, porque eu estava toda moderninha, fashionzinha, beleza. Aí, falaram o seguinte, a Joyce, naquela época não era Joy ainda, eu ganhei esse apelido anos depois, a Joycinha vai fazer a coleção masculina enquanto a fulana sai de férias. E eu falei, claro que eu faço. E era só poliéster que fazia, era camisa barata, gente, barata. E daí eu falei, vou fazer. Aí eu mudei toda a coleção. Eu fiz algodão, mandei tingir vários lotes livre. Fiz a apresentação com os diretores, com o diretor comercial. Gente, eu fui aplaudida. Eu lembro como se fosse agora, eles aqui, ó. Que lindo, eles amaram ver aquela novidade. E eu me senti, tipo, ai, venci na vida. Eu fiz tudo que eu queria, a pesquisa que eu tava vendo, beleza. Aí, juro por Deus, que os diretores vieram e me abraçaram. Joy, que coleção linda, taraná, taraná. Ok. Passam os dias, aí vem, a pessoa volta de férias, eu começo a ver uma movimentação estranha na fábrica. Eu fui fazer o feminino. Aí ela rápido, trabalhando, fazendo hora extra, ninguém falando nada pra mim. Eu fui na produção, como vi umas peças saindo. Eu falei, gente, que peças são essas? É um mostruário novo? Falei, que mostruário novo? Um mostruário novo de masculino, a coleção foi cancelada. Cancelaram a minha coleção, os representantes se negaram a vender, porque era completamente fora do que a empresa fazia. Entendi. E como aprendizado todos, né, gente? Primeiro, eu fiz livremente o que eu queria, eu não pesquisei o mercado, eu não segui o que era o core da empresa. E foi uma grande lambada que eu tive, assim, porque, sabe, quando... E até hoje, um pouco da minha resistência em receber elogio... Juro por Deus que nasceu lá do medo, tipo assim, não, vai acontecer alguma coisa. Elogiaram, mas o medo depois de dar errado. A coleção realmente era bonita, mas não dava certo, assim. Não deu certo. Então, foi um aprendizado já lá atrás, ainda bem que aconteceu lá. Eu já criei estampa com inglês, escrito frase em inglês errado. Nossa! Aí, tipo, milhares de peças que foram devolvidas. E daí teve que voltar, tipo, uma frase muito errada, assim, também nova. Aí, como meu pai não pôde pagar a escola de inglês, depois daquilo, logo em seguida, eu entrei no curso de inglês, paguei pra eu aprender. E hoje, ainda tudo, eu faço toda a minha equipe, né? Quando tiver qualquer coisa, enfim, conferir. Isso foi bem feio. E teve um caso que daí não foi comigo, mas eu não teria problema em dizer se tivesse sido, que a empresa recebeu um processo por plágio de uma estampa copiada de outra marca gringa. E foi bem delicado. Acontece bastante. Hoje, ainda com a internet, né? Que vira uma casa sem lei, assim, né? Mas naquela época era bem pesado, assim, para chegar na marca. E daí teve um processo feio. E no fim foi muito louco, porque não houve uma culpa específica. Porque isso acontece, todo mundo pega inspiração de algum lugar, sabe? Esse negócio de apontar dedo pra cópia, assim, é algo que tá aqui, ó, trezinho pra cá, né? A gente sempre tem uma referência pra tudo.
Todo mundo tem e uma mesmo referência. quando você acha que não, você teve. Tem, porque é Porque inconsciente. você viu em uma viagem, você viu em um filme. Cara, eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu fiz um MBA e um dos professores foi o Walter Rodrigues, que é um dos grandes estilistas brasileiros. Uma das pessoas mais doces e incríveis que eu conheci na minha vida. E daí ele mostrou muito delicado, pessoa muito delicada, mas ele mostrou, naquela época, um estilista brasileiro estava bombando no São Paulo Fashion Week. E usou uma referência de maquiagem que ninguém tinha visto. Aí ele estava falando sobre referências, ele falou de uma forma muito chique, ele assim, olha como são importantes as referências, eu vou mostrar para vocês um artista japonês. Aí mostrou o artista japonês, e agora olha o que apareceu na passarela de São Paulo Fashion Week. Igual. O que acontece? Naquela época a gente não tinha acesso a toda essa informação e as pessoas passavam como autênticas. Só que, não tô dizendo também que tudo é copiado, mas existe isso. Você viu alguém e aquilo ficou dentro de ti. Nós somos um caleidoscópio. Nós somos uma colcha de retalhos. Então, inconsciente ou inconscientemente, isso acontece. Aí, que eu lembro, tiveram vários, tá? Tipo assim, vários. Eu sou uma pessoa que cometi bastante... Errei bastante. Pra acertar, mais ou menos, também. Pra chegar onde chegou, né? E até hoje ainda a gente faz, né? Eu acho que todo mundo que se arrisca, né, pensar que quando tu diz assim, cara, eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero estar disposta, muita coisa tende a dar errado. Muito mais, às vezes, decepção do que acerto. Por isso que hoje a gente tem muita dificuldade em comemorar, sabe? Recentemente eu falei, pô, Billy, eu tinha que estar... Meu marido, eu tinha que estar abrindo essa espumante agora pelo que aconteceu. Mas aí a gente fica meio anestesiado pelo processo, não fica? A gente esquece, antigamente a gente comemorava mais. Então, como as coisas realmente são tão difíceis, quando chega, tu diz, ok, próximo. Sim. E falando dos seus erros, né? Agora eu queria muito ouvir que você tem muitos alunos. 4.000 alunos. Tenho. Quais foram ou são ainda os principais erros dos seus alunos? Porque acho que a gente tá falando aqui com empreendedores que estão em expansão e que possivelmente estão ali na mesma faixa dos seus alunos. Ai, Letícia, tu sabe qual que é? Eu não vou dizer só deles, eu vou dizer de todo mundo, e é um problema também que o digital nos traz, que é uma falsa impressão de que a gente vai conseguir as coisas do dia pra noite, que o sucesso vai acontecer na viralização. E uma frase que eu tenho repetido com muita frequência é para que as pessoas foquem na fidelização e não na viralização. É óbvio que é maravilhoso ter todos os teus vídeos entregue o máximo possível. É evidente que isso é o sonho, mas não é a realidade. E o que eu falo para as pessoas adore, sabe? Continue a nadar. O digital precisa de todo dia uma nova semente plantada. É resiliência. Quando eu fui representante, gente, eu chegava em casa, o Billy falava assim, e aí, vendeu quanto? Eu falei, não sei, porque como representante, tu primeiro mostra, aí tu deixa uma amostrinha, aí tu pede pra fazer uma piloto, se aprovar, vai pro mostruário, se vender, vem pedido. São meses pra tu ver a cor do dinheiro. E tu vai sair pra plantar todos os dias, sem olhar pra trás. E no digital é isso, a gente acha que as coisas vão acontecer de hoje pra amanhã. Não vão. Tem que plantar, tem que ser resiliente, tem que fazer provador todo dia sim. Hoje eu falo, 1 Reels por semana é o mesmo que nada, 2 é quase nada. Tem que ter vídeo direto. Ai, mas como é que eu vou fazer? Cara, gravou o story, já tira foto pra botar no feed, já transforma aquilo num Reels, bota uma música, faz um voice-over. Parece simples, é óbvio que não é fácil, né, gente? Exige trabalho, mas esse é o mundo como é hoje. Enfim, não tem saída. Ou faz ou faz. E eu acho que os empreendedores também que estão assistindo a gente, eles têm que entender que, principalmente pra moda, o provador, ele tem que ser um setor da sua empresa. Assim como financeiro, assim como compras, assim como marketing. Você tem que olhar e falar assim, gente, não é, quando der tempo eu faço. Sim. É assim, você quer vender, você quer fazer, você tem que estar. E aí, eu vejo muitas marcas também que se apoiam muito influenciadoras, né? E acabam criando conteúdo, assim, nas próprias redes só através de influenciadoras. Você acha que as colaborações, as influenciadoras, elas são válidas? Ou a gente precisa ter uma base, assim, sólida de, tipo, da empreendedora, da front face da marca, a dona ir lá colocar ou ter alguém... Qual eu acho que depende muito do perfil da marca, assim. Tem marcas que eu conheço que têm excelentes resultados, enormes, e não adianta que a fundadora não quer, né? Não é a vibe. Só que as empresas estão encontrando outras maneiras. Uma delas é trazendo o próprio estilo, a estilista falar. E não precisa a estilista vestir, até eu entendo que, assim, são perfis diferentes. A marca, ela tem que criar a imagem ideal. A loja cria a imagem real. Então, a marca, ela cuida muito com...
a maneira como ela quer ser fixada, como ela vai se perpetuar dali pra frente, né? Então, quando ela traz uma comunicação, é mais cuidada, é mais desenhada. Então, a estilista vai aparecer, ela traz uma modelo para vestir o produto e ela apresenta, né? No entanto, o influenciador, ele pulveriza, né, Letícia, assim, encontrar essa comunidade certa, essas meninas, e hoje a gente tem uma potência enorme na mão de influenciadores nano e micro, que às vezes comunicam muito mais não é assertivamente, mas tem uma credibilidade, também não é a palavra, eu não sei como explicar, mas assim, a audiência, vocês sabem, né? Sim, o episódio anterior, né, foi com a Luísa, da WGSN, e a gente estava falando sobre tendências de marketing, tendências de consumo, e uma das principais tendências que ela trouxe foi que a gente não tá nem só no micro-influenciador, agora a gente tá no amigo. Então, hoje a gente tá mais preocupado com do que o nosso amigo tá usando do que o influenciador tá usando. É identificação, porque é genuíno, é identificação, gente. Tem vezes que, assim, uma amiga minha posta uma coisa, ela tem muito mais perguntas do que eu com 300 e poucos mil seguidores quando eu posto, às vezes, alguma coisa. Porque é aquele grupo, é aquela comunidade, sabe? Então, eu acho que é isso. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter os influenciadores para pulverizar, essas pessoas que vão comunicar a marca. E dentro do Instagram do negócio, a empresa tem que definir qual que vai ser esse desenho. Eu não acredito muito em receita, para nada, sabe? Eu acho que quanto mais a gente fura a nossa bolha, mais a gente vai desbravando e encontrando outros caminhos também. Posso fazer uma pergunta Claro de quem... Pode. Porque eu sou curioso de quem não entende de moda. Ai, meu Deus, lá vem. Não, né? É porque eu vou te falar uma coisa assim. Você sabe que para eu participar desse podcast... Aliás, você está muito bem vestido. Eu gostei muito do seu look, tá? Obrigado. Não tá de jeans, tá com uma calça que parece um gorgurão. Tô olhando de longe aqui, interessante. Comprei para este podcast, acredita? Ó. E essa, a minha curiosidade é bem essa. Você falou, eu acho que está certo, assim, tudo depende, tudo é contexto, tudo é história. Igual você falou, o poliéster nem sempre é ruim. Sendo que eu, que nem sou da moda, já ouvi falar que poliéster é ruim. E minhas amigas, eu fui com uma amiga da loja para ela me ajudar a montar esse look. Ela falou, você não pode sair de roupa de academia. Sim. E você falou, cara, o elástico na calça nem sempre é uma coisa só informal, dá para compor. Mas existe alguma regra que é rígida na sua cabeça? Doido isso, né? Eu acho que as pessoas têm, hoje em dia mesmo, assim, têm liberdade para absolutamente tudo. Eu sou completamente contra qualquer tipo de gaveta. Qualquer tipo. Mas, contudo, entretanto, tem uma que eu acho que é respeitar o seu tamanho. Sabe? Eu também. Eu acho que é essa, respeitar o seu tamanho. Peça que a gente vê que a pessoa tá a vácuo ali, porque deforma o produto. Deforma a peça e não fica bem na pessoa. Então, e é menos errado usar uma peça super ampla, o oversize, que é muito legal. Agora, peça que é fora do tamanho, pra mim, isso é tenso. Entendi, ok. Muito bom. Gostei. Bom, a gente tem sempre aqui um quadro em que a gente faz uma pergunta, né, pra quem tá assistindo a gente seguir uma linha e ter ali uma indicação prática do que fazer. Então, a minha pergunta é, hoje, pra você, ter um negócio de moda de sucesso, o que um empreendedor que tá assistindo precisaria fazer? Pode ser elencar os 3 principais passos ou um só? Bom, se é com moda, estudar moda e buscar aumentar o seu repertório ao máximo. Pesquisa, Letícia. O que eu vejo que falta para muitas pessoas é repertório, sabe? Não entendem o que está acontecendo, acham que fazem um produto completamente diferenciado, que a sua marca é exclusiva, que a sua loja não existe. As pessoas precisam de repertório para ter identidade e para se diferenciar. Só o repertório traz isso. Que é pesquisa, estudo, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. E, infelizmente, estamos chegando ao final. Sim, estou triste porque eu queria falar muito mais tempo. E no finalzinho a gente faz umas perguntas ping-pong. Ai, meu Deus. Perguntas rápidas, de respostas rápidas. Ai, será que eu nunca respondi ping-pong? Vamos ver. Não? Não. Tudo tem uma primeira vez. Primeira vez alguma coisa? Ótimo. Eu começo dessa vez? Então vamos lá. Em uma frase, a maior diferença entre o mercado da moda quando você começou e o atual? Tecnologia. Não é uma palavra. Mas tá ótimo. O erro mais comum que você observa entre lojistas que querem se destacar no online? Não ter conhecimento sobre o que vendem. Não fazer ideia do produto que tem na mão. Legal.
É importante você conhecer sobre tecidos, mesmo que não seja da área de produção. É importante para o músico conhecer notas musicais, para quem navega conhecer as estrelas. Muito boa. Uma mensagem final inspiradora para quem empreende no universo da moda. Ai, gente, essa frase eu falo em todo lugar. Quando a gente está comunicando com amor, a gente está construindo o invisível. E construir o invisível é marcar na cabeça e no coração das pessoas. Não é uma frase, enfim, é um pensamento. Gente, eu fiquei até tô sem chocada. palavra. Eu estou chocada. Eu fiquei até sem Foi palavra. uma das melhores ping-pongs que tivemos aqui. Ai, Eu nunca foi. fiz. A melhor partida de ping-pong. Realmente. E pra fechar, Joy, a gente pede pra todo convidado e convidada nos recomendar uma música pra gente pôr numa playlist. Essa playlist eu quero ouvir quando ficar pronta. Ai, viu? olha, boa sorte. Porque ela tá completamente Tá, caótica. eu vou botar uma música que me joga pra cima muito, que é Can't Hold Us, do Macklemore. Muito boa, né? Mas tem um cantor que eu sugiro que vocês baixem, que eu descobri do nada, que chama Tel. Tem uma interrogação antes e depois, eu acho que ele é espanhol, canta em inglês, chique, sexy. Pra aquele vinho em Chique. casa, sabe? Aham. Vou É bom. Aí eu não sei se vocês escolham uma, todas são muito boas. Combinado. E é isso, né? E é isso. Gente, Olha. foi bafo. Muito Eu bom. acho que o pessoal de moda deve ter, assim, amado com Tomara. certeza. E eu queria muito pedir pra você deixar as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Muito bem, Lê. Gente, obrigada demais. Eu espero não ter assustado, né, Letícia, as pessoas, porque foi A gente jogou a a real. real, gente, né? De sonho, tem outros lugares, né? Quer ouvir papinho mais ou menos, né? Enfim, a gente jogou a real aqui. Bom, quem gostou e quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho que eu faço, procura no Instagram, @joyalano, com Y_. E lá, enfim, tem bastante conteúdo sobre isso e um pouco mais. Eu adorei, Joy. Muito também obrigado. gostei muito, Você é uma gente. contadora de histórias. Obrigada. Eu Ai, eu tava gostei. bem nervosa, eu confesso. Imagina. Tava Sei, super. eu sei não. Tá? Olha a falsa modéstia. Ai, Você calma, sabe quando ela falou que ela calma. não gosta, não gosta Eu não tem problema perguntei em pra receber ti, manda elogio. pra mim o Perguntou, briefing. Eu tava isso é preocupada, verdade. eu queria estudar. Ótimo. Joy, muito obrigado. E pra quem aí tá nos escutando ou tá nos vendo no YouTube, lembre, você quer assistir outros episódios como esse, ver os passados e acompanhar os novos, assina o canal no YouTube ou assina o podcast na sua plataforma favorita e siga a Nuvem Shop no Instagram, nas outras redes sociais e em todos os lugares em que a gente está presente. Até a próxima e muito obrigado. Até, gente.